família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo o vídeo de pós-jogo aí dessa grande vitória do Vasco da Gama por 2-0 em cima do Paysandu lá em Belém, num cenário aqui diferente. Não sei se vocês estão percebendo alguma coisa diferente. Tá mais escurinho, a luz tá um pouquinho mais fraca. Eu tô no outro lugar aqui, gente, eu tô na minha sala. Se vocês escutarem um eco aqui, não percebam também, não reparem isso, tá? De repente vai ter um eco a mais, porque é um lugar mais amplo, mais aberto, que é uma cozinha americana. A luz aqui é fraca nesse local que eu tô fazendo, mas é o único lugar que dá para pendurar meu cenário aqui no momento. É aqui mesmo. Só tô com a luz mesmo do highlight aqui e mais nada, né? Tentando fazer esse vídeo aí de pós-jogo para vocês, já que a patroa tá lá dormindo, pegou no sono, eu não quero atrapalhar ela. Mas vamos falar dessa partida que acabou agora, que terminou ainda há pouco, né? A grande vitória do Vasco por 2-0 lá em Belém, em cima do Paysandu, um jogo disputado, um jogo difícil, um jogo complicado no primeiro tempo, principalmente. Eu peguei o jogo aqui já com uns 10 minutos de jogo, porque eu estava aqui resolvendo outras coisas aqui em casa, e acabou que eu peguei o jogo já em andamento, alguns lances ali eu perdi, mas pelo que eu apurei ali no primeiro tempo, né, a partir do momento que eu comecei a ver, o Vasco passou muito sufoco ali no primeiro momento, ali, com muitas chances do Paysandu até abrir o placar. O Vasco se beneficiou muito ali na incompetência do time da casa também no primeiro tempo, né? E no segundo tempo o Vasco já voltou de outra forma, o Vasco já voltou ali com uma outra dinâmica para a partida, né? Com um ímpeto maior, buscando mais o ataque. Gostei do que eu vi hoje, cara. Primeira partida que o Vasco vence, que não toma gol. Primeira partida que o Vasco sai na frente, não toma um empate ou não toma um revés. Tudo bem, a gente vai considerar aqui o adversário, que é um clube que está na terceira divisão. É um adversário bem inferior, né? Na verdade, obrigação do Vasco ter feito o resultado lá, né? Obrigação do Vasco ter feito o resultado lá. A gente não esperava outra coisa, mas eu particularmente eu esperava sim um jogo difícil, um jogo complicado, porque o Paysandu já estava 11 partidas sem perder dentro do Mangueirão, ou em Belém do Pará, no caso, né? Tanto no Curuzu ou no Mangueirão. Eu acho que o Paysandu, se eu não me engano, ele não jogava no Mangueirão já há muito tempo, né? Eu acho que ele já não jogava há muito tempo. Acho que o Paysandu, ele tem jogado no campo dele, no Curuzu, no caso. Tava 11 partidas sem perder dentro de casa, e o Vasco quebrou uma invencibilidade do Paysandu aí de 11 jogos, né? Incluindo aí jogos da Série C, a Copa lá regional que eles disputam lá, a Copa Verde, Copa do Nordeste, não sei, né? Enfim, eu sei que ele estava aí com uma invencibilidade muito grande, que ninguém vencia eles lá, e o Vasco conseguiu essa importante vitória. Vai trazer um resultado muito bom aqui para São Januário, que poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor. Eu não vou colocar, cara, a culpa na arbitragem não, tá? A arbitragem do Ramon Abate Abel, ela foi boa. Ela, dentro do que a gente espera, tá? Ela foi boa, ela foi tranquila. O problema todo hoje foi a porcaria do VAR, cara. Porra, aí é que eu falo pra vocês, cara. Porra, uns lances bem piores do que esses aí, quando é a favor do rival, tá? Quando é a favor lá do Urubu, aí eu vou tocar o dedo na ferida mesmo, tá? A torcida deles pode vir chegar aqui e falar assim: porra, tu não esquece a gente, né, cara? Pô, tu tá toda hora pensando na gente, lembrando da gente. Sim, cara. Toda vez que acontecer um lance desses contra o Vasco, uma sacanagem dessa contra o Vasco, eu vou tocar no assunto, eu vou tocar no nome de vocês, eu vou tocar na ferida, porque já tiveram aí falta de vocês no ataque muito pior do que essas aí, que o gol não foi anulado, que o VAR não chamou.
uma disputa de bola, cara, uma disputa ali de contato ali do Brenner. O Brenner fez uma excelente jogada. Outro detalhe, tá? O Vasco teve as modificações ali no segundo tempo. Spinelli jogou um partidaço. Cara, antes de tocar nesse assunto de arbitragem, tá? Espero não esquecer aí da senhora ou da senhorita responsável pelo VAR de hoje, Daiane Muniz. Já vou colocar logo o nome dela aqui para vocês. A senhorita Daiane Muniz, que interferiu no terceiro gol do Vasco. Mas eu já volto nesse assunto. Eu quero falar do nosso time hoje, né? Principalmente do atacante Claudio Spinelli, aí, o argentino, que hoje fez uma das melhores partidas dele desde o dia que ele chegou no Vasco, tá? E eu arrisco a dizer assim, surpreendentemente o Renato não entrou com o Adson, como todo mundo esperava, ele entrou com o Spinelli, ele tirou o David, realmente o David ficou de fora, e ele entrou com o Spinelli no lugar do David, né? E o Adson continuou no banco. E eu falei aqui que meu time ideal, meu time titular ideal do Vasco da Gama, seria, além do Spinelli como titular, o Adson no lugar do Tietê, com o Rojas fazendo no meio do campo, né? E foi justamente o que aconteceu, cara. Eu acredito que o Rojas fez ali aquele meio de campo ali, aquele meio armador clássico ali, mas faltou só sair o Tietê para entrar ali o Adson ali como um terceiro atacante, que aí acho que ficaria ideal. Apesar do Adson não ter entrado tão bem quanto entrou na última partida aí do Campeonato Brasileiro, né? Contra quem foi, gente? Oh, meu Deus do céu. Meu pai amado, minha cabeça tá muito ruim, cara. Oh, meu Jesus Cristo. A última partida contra o São Paulo, em São Januário. Lembrei, o Adson entrou muito bem naquela partida, hoje nem tanto, né? Mas esperava-se que o Adson ia começar como titular na partida de hoje. Não começou, quem começou foi o Spinelli. O Spinelli, cara, aquela famosa raça argentina, disposição argentina, né? Que todo mundo conhece. Finalmente o Spinelli demonstrou o jogador com mais energia, que ele foi eleito lá no Equador, né? Independente Del Valle, ele foi eleito o jogador mais enérgico do campeonato equatoriano. E hoje, finalmente, ele demonstrou esse jogador enérgico que ele foi lá no time do Equador, né? Fez um gol, fez um primeiro gol lá parece que ele bateu na bola com uma raiva. Primeiro, destacar a inteligência do Rojas, cara. Esse garoto aí que muito tempo eu já vinha pedindo, né? A titularidade dele no time, tá? Mas a sagacidade dele na hora ali do lateral, porque o jogador do Paysandu conseguiu jogar a bola para lateral, só que ele caiu meio desequilibrado pela lateral e aproveitou esse ensejo aí. Agora a bola fica naqueles cones, né? Não precisa do Gandula te dar a bola. Porra, acertadíssima essa regra aí da FIFA, né? A bola fica aí em cima daqueles cones, isso facilita muito. E o Rojas se aproveitou disso, pegou a primeira bola que viu, arremessou se eu não me engano, acho que foi para o Andrés Gomes, acho que foi assistência do Andrés Gomes, se eu não me engano, que tocou para o meio da área, o Spinelli veio ali, ajeitou a bola com perfeição e meteu um balaço de frente para o goleiro, quase se pega no goleiro e entrar goleiro, bola e tudo para dentro do gol, não ia ter jeito não, né? Agora ele poderia ter isolado também, né? Ele bateu com tanta raiva naquela bola ali, cara, que ele poderia ter até isolado, eu já vi coisas desse tipo acontecer. E o segundo gol do Spinelli de cabeça, que ele se atira na bola, ele se machuca na jogada, né, do gol, inclusive, do segundo gol. O pessoal começou a ficar preocupado, bateu de cabeça. Eu achei no primeiro momento que ele tinha batido com a cabeça na trave, cara. Que da maneira que ele se atirou ali na bola ali, pensei que ele tinha batido com a cabeça na trave. Assistência ali do Rojas, mais uma vez o Rojas fez um partidaço hoje também. E o que me chamou a atenção, cara, o que me deixou mais animado foi a disposição do time, mesmo com as mudanças, né? Porque depois o Spinelli sai, entra o Brenner, entra o Nuno Moreira, entra até o Matheus França, porque não tinha mais ninguém para colocar, né? E sai o Spinelli, que estava dando velocidade, sai o Andrés Gomes, jogadores ali que davam movimentação no ataque. E sai o Thiago Mendes, que sentiu, né, a posterior da coxa aqui, mas acredito que foi uma pancada
Eu não acredito que tenha sido distensão, estiramento, nem nada disso. Foi uma pancada, foi ali numa dividida ali, que o cara acertou aqui a posterior da coxa dele sem querer, ele sai mancando. Aí o Renato, para preservar o jogador, tira ele de imediato e coloca o Matheus França na partida, porque não tinha outro para colocar. Aí ia colocar quem? O Hugo Moura, né? Só se fosse. Acho que o Hugo Moura chegou a entrar, se eu não me engano, depois, né? Enfim. Mas aí entrou o Adson também. E o Brenner, pô, o Brenner entrou muito bem, cara. O Brenner entrou muito bem na partida, fez a jogada do terceiro gol, mal anulado pelo VAR, mais uma vez eu falo. O Brenner entrou muito bem, fez outras jogadas depois desse gol anulado e o Vasco poderia ter saído tranquilamente com essa vitória de 3-0 e ia levar uma puta vantagem aqui para São Januário que o Papão ia ter que meter 4 gols no Vasco aqui, ou no mínimo 3 para levar para pênalti. Então, cara, me deixou muito tranquilo a partida de hoje. Estou vendo ali uma evolução do time, né? Ver uma evolução muito boa. Agora, uma coisa que me deixou preocupado ali é o Thiago Mendes, que joga muita bola, é um capitão nato, é um líder nato, com certeza, só que ele tem que ficar um pouco mais calmo, cara. Ele tem que ficar um pouco mais calmo. A discussão que ele teve com o Puma na saída do intervalo do primeiro para o segundo tempo, eu até entendo, porque foi o que eu falei aqui no vídeo de mais cedo. Quem viu o vídeo de mais cedo de pré-jogo sabe o que eu falei, que o Puma ele é muito bom no ataque, ele fez uma partida magnífica no ataque, tá? Agora, defensivamente, o Puma é muito fraco. Defensivamente, o Puma deixa muito a desejar. E o Thiago Mendes, acho que estava cobrando justamente isso dele. Até o Roger Flores comentou isso, né? Dizendo, o engenheiro de obras prontas, né? Que teria um jeito de acertar esse problema, porque já que ele sabe que tem um lateral que vai muito para o ataque e que defensivamente deixa a desejar, ele pode colocar alguém ali para cobrir. Ele ainda falou do Tietê para cobrir ali as costas do Puma Rodrigues, só se ele for um maluco, né, cara? Da onde que ele tira que o Tietê vai cobrir as costas do Puma Rodrigues, né? Enfim, o Tietê ele não consegue marcar nem no meio campo onde ele joga, o que dirá cobrir a lateral do Puma ali, né? Então o Puma ele tem esse problema e parece que o Thiago Mendes pegou firme ali nas cobranças. O Puma não gostou, os dois começaram a discutir, mas parece que no vestiário, né, o informante lá, o repórter de campo lá, trouxe a informação de que estava tudo bem no vestiário, talvez chegaram, conversaram, pararam as arestas, mas na saída do campo ali, o Cuiabano teve que intervir, se eu não me engano, desculpa, o Spinelli teve que intervir também, e o negócio ficou feio. Eu acho que o Thiago Mendes, às vezes, ele fica muito nervoso, ele foge muito do controle, aí volta para o segundo tempo, ele faz uma falta, toma cartão amarelo, ele continua discutindo com os jogadores adversários depois, e eu tava vendo a hora que ele ia ser expulso, cara, que se fosse um juiz mais enérgico, poderia muito bem dar um segundo amarelo para ele, dar o vermelho para ele, enfim, tá? Assim, isso me preocupa. Acho que o Thiago Mendes, assim, ele é um líder nato, o capitão é ele, não tem outro ali nesse grupo, né? Mas ele tem que segurar um pouquinho a bola dele. Eu acho que muitas vezes ali o Thiago Mendes ele é muito nervoso, ele fica muito exaltado. Eu sei que, eu entendo que ele tem vontade de ganhar, ele tem vontade ali de buscar o resultado, é um cara que tu vê comprometimento, e isso aí deixa a torcida satisfeita, né, com o jogador. Eu fico muito satisfeito com ele, cara, com a garra que ele impõe, mas ele tem que ter um pouco de calma, que numa dessa daí ele pode prejudicar a equipe, mesmo discutindo com o companheiro dele de equipe, tá? Se eles chegarem uma via de fato ali com o próprio companheiro, o próprio colega dele, de grupo, de time, o juiz pode muito bem expulsar os dois e prejudicar o Vasco, cara. Entendeu? Então, tem que ter muita calma nessa hora. Agora, falando da arbitragem, pra gente concluir, né? O Brenner fez uma jogadaça do lado direito ali, cara. Olha, o Brenner, uma das melhores partidas também que ele entrou hoje, fazendo jogadas ali primorosas, que ele dá um corte ali no lateral esquerdo ali, ele consegue ganhar do lateral esquerdo, ele podia chutar pro gol, ele poderia ser fominha, que eu falei, chuta, Brenner, chuta. Ele vê o Nuno chegando de trás, ele toca para trás pro Nuno, o Nuno bate ali, dá um tapa bonito, faz o 3-0, mas o VAR
conseguiu anular, conseguiu ver pelo em ovo, mais uma vez, conseguiu ver uma falta que não existiu, tá? E de cara o Ramon Abate Abel, ele deu o gol, que ele não viu nada, e na verdade não teve nada, cara. Teve uma disputa pela bola. O zagueiro do Paysandu puxa o Brenner puxa o zagueiro do Paysandu, um puxa o outro ali, cara. Então, porra, não tinha nada que marcar. Até aquele cara que sempre prejudicou o Vasco, o Paulo César Oliveira, lá na cabinezinha da Globo, lá no ar-condicionado, falou que não teve nada no lance. Até ele, cara, pra esse cara falar a favor do Vasco, é porque não teve realmente nada na porra do lance, cara. E essa senhorita, eu vou colocar a foto dela aqui. Eu não coloquei negócio de Thiago Mendes discutindo com Puma, que eu já tomei aí outro strike aí, para não correr risco. Eu não vou colocar nada de vídeo de sobreposição, mas a falta dessa senhorita, a foto dessa senhorita aqui, tal de Daiane Muniz, eu vou colocar, ó. Essa aqui foi a responsável pelo VAR hoje, tá? Que falou que teve falta no lance do Brenner, que eu não sei onde ela enxergou uma falta ali do Brenner na jogada. Essa senhorita aqui, Daiane Muniz, foi quem anulou o gol do Vasco, o terceiro gol do Vasco hoje, que poderia dar mais tranquilidade para a partida de volta aqui em São Januário. E segundo dizem aí, não é a primeira vez que essa senhorita prejudica o Vasco no VAR. Não é a primeira vez que essa senhorita está no VAR, no jogo do Vasco da Gama, e prejudica o Vasco através do VAR. Então, guardem bem esse nome, Daiane Muniz. Quando vocês verem o VAR com esse nome, ou seja lá o que for, assistente de VAR, Daiane Muniz, coloquem as suas barbas de molho. Coloquem as suas barbas de molho. Foi o que eu falei no vídeo de pré-jogo. Eu não quero ser beneficiado, eu não quero ser prejudicado. Eu desejo que a arbitragem faça uma arbitragem justa, uma arbitragem neutra e que ela seja coadjuvante na partida, que ela não apareça. Só isso, cara. Só isso. Como foi a arbitragem lá do irmão do Wilton Pereira Sampaio, lá o Sávio Pereira Sampaio. O VAR acertou tudo que aconteceu no jogo, o VAR pegou, observou, chamou o juiz, deu o lance do pênalti pro Vasco. Não foi porque foi pro Vasco, porque foi pênalti mesmo. Se não tivesse sido pênalti, seria o primeiro a dizer que estava errado. Você tá entendendo? Eu acho que o VAR tem que ver as coisas que acontecem de verdade. Ele não tem que ficar inventando moda e achando chifre em cabeça de cavalo que não existe, cara. Tá? Só isso. Só isso. O VAR ele é muito útil, ele é uma ferramenta muito útil para corrigir injustiças, tá? Mas ele não tem que ficar inventando o que não existe nas partidas, cara. Anulando gol que não tem que anular, dando pênalti que não tem que dar, deixando de dar pênalti que teria que dar impedimento que não existe. Você está entendendo? O VAR não é para isso. O VAR não foi feito para isso. Enfim, né? O Vasco poderia ter saído com 3-0 hoje, ia voltar tranquilo para cá, para o Rio de Janeiro, jogo de volta tranquilinho, tá? E, infelizmente, né, essa senhorita, Daiane Muniz, anulou o terceiro gol do Vasco, um golaço, por sinal, um golaço, jogadaça do Brenner, melhor jogada do Brenner desde que ele chegou no Vasco, cara. Desde que ele chegou no Vasco. Conclusão do Nuno Moreira. Cara, isso me deixou muito feliz, porque o Vasco teve as mudanças, deu até uma caída no ataque, mas não faltou disposição, cara. Jogadores correndo ali até o final, com 45, 46, 47 minutos, os jogadores ali combatendo no meio campo, sabe? Trombando, indo com disposição. Hoje, cara, hoje eu vi um Vasco realmente jogando com raça, com vontade, apesar do primeiro tempo não ter sido muito bom, não ter sido essas coisas, mas do segundo tempo em diante ali, porra, o Vasco jogou com uma vontade ali, com disposição, e é isso que a gente pede, é isso que o torcedor pede, é isso que o torcedor quer ver, independente do resultado final, né, cara? O Renato Gaúcho, ele deu entrevista coletiva ali agora, tá vendo aqui na televisão, ele tava dando entrevista coletiva ainda há pouco, respondeu umas 3 ou 4 perguntas, se eu não me engano. Eles cortam no meio, né? A Sport TV corta no meio, na verdade, né?
A entrevista continuou, mas tinham anunciado que talvez o Renato não daria a entrevista coletiva hoje por causa do falecimento aí da irmã dele. A irmã dele aí faleceu, decorrente dessa doença horrorosa, né, que mata milhões de pessoas, que a gente não consegue achar cura dela de jeito nenhum. Essa doença que todo mundo sabe aí, incurável. Infelizmente, a irmã do Renato faleceu ontem. A filha dele, a Carol Portaluppi, fez um apelo para a torcida do Vasco. Eu trouxe no vídeo curto hoje, mas eu não sei, o YouTube não está entregando meus vídeos por causa do strike que eu tomei, eu acho. Então não tá, a monetização caiu, né? Nem vídeo curto está entregando direito. Tem até parado de fazer, mas enfim. A Carol Portaluppi deu uma mensagem, passou uma mensagem para a torcida do Vasco aí, para que, né, desse apoio para o Renato, tivesse um pouquinho de paciência com ele hoje, decorrência, né, que nem guardar o luto direito da própria irmã ele estava podendo guardar. Parece que ele saiu direto pro velório da irmã dele. E desejo aí, cara, força pro Renato Gaúcho, pra família, no momento de dor, porque um irmão, né, cara, depois dos nossos pais, é o parente mais próximo que a gente tem, né? É o parente de sangue mais próximo que a gente tem depois dos nossos pais, são os nossos irmãos. Desejo a vocês aí uma noite abençoada, o final de terça-feira abençoado, o restante de semana abençoado também. Fique com Deus, saudações vascaínas, eu fui.